E aí, pessoal, voltei. E nós continuaremos estudando os vegetais, né? Algumas pessoas têm dificuldade no estudo dos vegetais pelo seguinte fato. A gente está muito acostumado com a imagem do nosso corpo, de um corpo animal, de um corpo constituído de tecidos visíveis, como, por exemplo, o tecido muscular, o tecido epidérmico, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso, enfim, é músculo, é pele, é olho, são órgãos bem definidos, coração, fígado, intestino. A gente está muito centrado muito nisso, a gente tem a visão perfeita do que acontece com o nosso corpo, porque nós somos feitos assim. Mas eu percebo em todos os alunos com que eu tive contato já, uma dificuldade muito grande de saber lidar com o corpo de um vegetal. Em o que tem dentro de um corpo vegetal. E a aula de hoje vai falar justamente sobre isso. Vai falar sobre a célula vegetal e a histologia dos meristemas. Mas antes de vermos a planta como um todo, vamos dar uma olhadinha sobre como é feita a célula vegetal. Quais são as características obrigatórias de uma célula vegetal? Uma célula vegetal ela tem pré-requisitos básicos que diferenciam ela de uma animal. E de fora para dentro, o que seriam essas características? Primeira característica, a presença de uma parede celular. Depois nós temos a presença de plastos. Depois nós temos a presença dos vacúolos, que são bem desenvolvidos. E por último, a ausência de centríolos. Pois muito bem, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas características então. A parede celular é feita de celulose. A celulose é um polissacarídeo, é um glicídio, é um açúcar, de constituição muito estável e de muito difícil digestão pelos animais. Né? O exemplo de um animal que precisa de até mesmo outros organismos para digerir a celulose são os bovinos. Os bovinos são animais essencialmente herbívoros e pela muito difícil digestão da celulose, eles agem em conjunto com bactérias anaeróbias que estão presentes dentro do rumen dele e que fermentam essa celulose, propiciando então a sua quebra. Falando um pouco sobre os plastos são quem contém os pigmentos fotossintéticos, a clorofila, e em especial a clorofila do tipo A, que é presença obrigatória em todos os vegetais. É claro que existem outros pigmentos que ajudam e auxiliam os vegetais na fotossíntese, como por exemplo os carotenos e as xantofilas. Né? E por isso alguns vegetais não têm aquela característica verde que nós conhecemos. Mas todos os vegetais possuem a clorofila A, que é de pigmentação verde e que é responsável então pela fotossíntese em todos os vegetais. Depois nós temos os vacúolos, e os vacúolos têm uma função basicamente hídrica, osmótica, eles são grandes, volumosos. Alguns vacúolos podem ocupar cerca de 90% do volume total das células. Então eles têm essa função do controle hídrico, do que entra e do que sai da célula com relação à água dissolvida em sais minerais e essas coisas todas. Auxiliam também no crescimento, em várias relações do metabolismo deste ser. A ausência de centríolos, por quê? Porque a célula vegetal tem parede celular, né? Ela geralmente tem um formato geométrico, e a célula vegetal ela não pode fazer a citocinese, um movimento citoplasmático justamente por isso. Então, a ausência de centríolos em células vegetais. Pois muito bem, feita essa recapitulação sobre a célula vegetal, a gente consegue compreender como a célula vegetal é diferente da célula animal em vários aspectos, e até mesmo de células de fungos, como por exemplo as hifas. Quem já comeu cogumelo, fungo? Quando você come o cogumelo, o champignon, que muitas vezes está presente no estrogonofe, ou até mesmo de forma pura, você sente que a consistência na mordida é diferente. Imagina a mordida de um champignon. Imagina. Agora imagina uma mordida numa alface. Ou num quiabo, ou num nabo, ou num chuchu, ou num tomate, ou em qualquer outra fruta. Imagina a mordida. Imagina a mordida numa carne. Carne. Churrasco. Imaginou a mordida? Vocês percebem que a consistência desses tecidos que a gente come é diferente? E por que a consistência de um tecido é diferente? Porque a célula que constitui esse tecido é diferente. E a presença da parede celular nos vegetais faz com que exista uma maior resistência, uma maior durabilidade dessa célula. A parede celular ela é tão resistente que ela, mesmo com a morte da célula, ela permanece. O exemplo disso são as rolhas que nós utilizamos para
vedar garrafas ou para fazer isolamentos acústicos. Enfim, a própria madeira, os móveis que nós sentamos, são basicamente células vegetais mortas, compostas de parede celular que estão ali presentes. Alguém já mordeu madeira? Aí você que está me olhando, já mordeu madeira? A madeira ela é extremamente rígida, não só pela presença de parede celular, mas também pela secreção de algumas resinas que o próprio vegetal secreta e que se impregna nessa parede e que faz com que ela fique ainda mais dura. Obviamente que ainda tem também um tratamento industrial para que a madeira fique da cor adequada, com a textura adequada, para que a gente possa utilizá-la no nosso dia a dia. Mas então você percebe que a célula sendo diferente, o tecido formado por essa célula será diferente, a consistência dele vai ser diferente e, obviamente, isso vai ter uma utilidade ou não para nós. Beleza. Então vamos dar uma recapituladinha, vamos olhar o esquema da célula que está agora no seu televisor. Mostrando de fora para dentro, então, a parede celular, a membrana plasmática, que existe em todas as células, percebam. Né? No caso da célula animal, não existe a parede celular e vem direto à membrana plasmática. Em verde ali, o plasto, já dentro a organela plasto, responsável pela fotossíntese, que contém, então, a clorofila do tipo A e outros tipos de pigmentos. E aquela grande estrutura azul no centro não é o núcleo, aquele é o vacúolo. É o vacúolo. Percebam que o núcleo dessa célula ela está localizado na parte inferior do seu vídeo. Perceberam? Ok. Voltamos então agora para cá. Né? Pessoal, vamos estudar então como é que funciona dentro do corpo do vegetal. Vamos ver como é que funciona a sua histologia dos meristemas. Para que nosso estudo seja feito de uma forma adequada, a aula de hoje ela vai ser ilustrada por o que nós chamamos de cortes histológicos. Um corte histológico, então, é uma fina lâmina transversal ou longitudinal de um órgão da planta que a gente gosta de visualizar, onde a luz possa atravessar, de modo que a gente possa ver as estruturas que estão presentes ali. Né? Como, por exemplo, essa figura agora no seu vídeo. Você percebe que essa figura ela tem cores diferentes, né? Daqui a pouco a gente vai olhar o porquê disso, né? E vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto. Bom, a histologia vegetal é o estudo dos tecidos vegetais. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver o que tem o vegetal por dentro, como ele se desenvolve, né? O meristema vegetal, o tecido meristemático, é o tecido de crescimento das plantas. Como nós crescemos? Um dia nós fomos uma célula chamada zigoto, essa célula chamada zigoto ela se multiplicou, formando a mórula, formando a blástula, formando a gástrula, formando a neurula, formando o feto se desenvolve, a gente nasce, e depois que a gente nasce, a gente continua crescendo de forma harmônica. O nosso corpo todo cresce, todo se multiplica. Alguns corpos se multiplicam muito mais que os outros, ficando maiorzinhos, né? Mas, enfim, o crescimento do meu corpo é um crescimento uniforme. Todo local do meu corpo é local de crescimento. Nas plantas não funcionam assim. A planta tem basicamente dois tipos de tecidos: os meristemas e os tecidos permanentes. Os meristemas, então, são zonas determinadas no vegetal onde existe uma intensa mitose, uma intensa multiplicação celular. E onde essas células, por estarem em intensa divisão celular, são células chamadas de indiferenciadas. O que é uma célula indiferenciada? É uma célula que ainda não recebeu uma função no seu tecido. Vamos dar uma lembradinha na embriologia animal. No início, quando é mórula, quando é aquele maciço de células, elas são todas iguais. No momento que o corpo começa a crescer, elas começam a receber uma função nesse corpo, se transformando ou em célula de neurônio, ou em célula de gordura, ou em célula de sangue, ou em célula de osso, ou célula, enfim, de músculo, do que for. Ela começa a se diferenciar para cumprir melhor essa função. Da mesma forma, funciona assim no vegetal. As células meristemáticas elas são todas indiferenciadas. E nós podemos dividir os meristemas em dois grandes grupos: no meristema primário e no meristema secundário. Então, afinal de contas, Rogério, o que é o meristema? O meristema é a zona de multiplicação celular e que origina todas as outras partes do vegetal. E que existem dois tipos: o meristema primário e o meristema secundário. Qual é a função do meristema primário? O meristema primário tem a função de exercer na planta um crescimento em altura,
um crescimento vertical. Primeiro a planta então cresce em altura. Depois que a planta adquire uma altura já suficiente, ela então começa a crescer em espessura, começa a crescer em largura. E o meristema primário, ele é subdividido em algumas zonas, né? O que nós chamamos de gemas de crescimento. Locais bem específicos no vegetal onde existe essa multiplicação intensa, que são as gemas apicais e as gemas radiculares, ou gema radicular. Como é uma gema apical? Uma gema apical, então, ela é composta do meristema apical, que é a zona propriamente dita de multiplicação celular, onde as células vão se dividindo, e literalmente elas vão se dividindo e elas vão se dividindo e vão empurrando as outras, e é dessa forma que o vegetal se multiplica, e que está localizado exatamente na ponta de cima dele. E ainda nós temos os primórdios foliares e a protoderme, ainda nessa gema apical. Vamos ver então o que eu acabei de falar em imagens. Isso que tu está vendo é um corte histológico apical, tá? Esse corte histológico, ele geralmente é tirado de uma planta muito jovem, em fase ainda de germinação. E olha só o que nós vemos. Nós vemos aqui a zona meristemática que eu falei para vocês, ou seja, a zona de intensas multiplicações celulares. Nós vemos os primórdios foliares aqui, essas guampinhas que tu está vendo no desenho, né, que vão formar as futuras folhas, ou o começo do que serão as folhas, e a protoderme, né, que vai dar origem a toda aquela parte mais periférica do corpo do vegetal. A gente olhando assim de primeira, né, esse corte até parece mais um bicho. Lembra até muito um inseto, né, aqui nós temos as garras, enfim. Mas, gente, isso é um corte histológico de uma gema apical de um vegetal. Agora vamos ver a próxima figura. Bom, nessa figura nós ampliamos justamente a parte meristemática apical. Aqui nós temos o meristema apical, então, a zona de intensa multiplicação celular. À medida que as células vão se multiplicando, elas vão empurrando as outras, então, que à medida que vão se afastando dessa zona meristemática, vão formando, então vão se especializando para começar a formar a sua função mais específica, que é a do órgão, seja lá qual for. E aqui nós temos os primórdios foliares, né, que podem aparecer, mas não são guampas, né? São as futuras folhinhas que nós vamos ver no vegetal. Bom, então o que nós percebemos? Que na ponta superior do vegetal nós temos uma zona de multiplicação intensa, que é apical. Da mesma forma que lá na ponta inferior da planta, na raiz, nós também encontramos um outro meristema. Um meristema também primário, só que subapical ou radicular, porque está presente agora na raiz. Agora imagina só, a raiz é um órgão da planta que está sempre em contato com o solo. Logo, tem muito mais atrito com ele, até porque a função da raiz é fixar a planta. Então, quando a planta balança em cima, a raiz tem que se segurar embaixo e isso provoca um atrito. Então, o que tem que haver lá na raiz? Primeiro, essa zona meristemática, ela não pode estar exatamente na ponta. Por quê? Porque o atrito facilmente faria com que essas células se perdessem e a raiz perderia essa capacidade de se aprofundar mais. Nós temos uma estrutura chamada coifa, que funciona como se fosse um dedal e que protege essa zona do meristema subapical. Além dessas duas, existe a protoderme e o procâmbio. A protoderme é também semelhante à protoderme do meristema apical e que vai formar também, claro, as camadas mais externas do caule. Mas também o procâmbio, que vai formar aí os futuros vasos de condução, né? Xilema e floema. Então nós vemos que o vegetal, ele primeiro cresce em altura, o meristema primário, e ele está subdividido em gemas, e as gemas podem estar em cima e embaixo do vegetal. Alguns autores também afirmam que existem as gemas laterais, que vão formar os ramos laterais. Só que é óbvio que se um ramo cresce, essa gema passa a ser apical também. Então existe apenas uma pequena divergência com relação à nomenclatura. Nós podemos encontrar gemas apicais, laterais, por alguns autores, e subapicais. Mas depois que o vegetal cresce em altura, ele agora tem que começar a crescer em espessura. Porque não adianta o vegetal só crescer e ficar todo guenzo, ficar todo mole. Fala sério. O vegetal, depois de um certo tempo, eles começam a crescer em espessura. E aí entra em cena o que nós chamamos de meristemas secundários. Como eu já falei, meristema secundário promove o crescimento da planta em espessura, um crescimento agora horizontal, dando uma muito maior sustentabilidade para este ser.
E ele é formado por duas linhas de crescimento. Uma mais interna que a gente chama de câmbio. E o que esse câmbio dá origem? Esse câmbio dá origem a duas zonas famosíssimas dentro dos estudantes, que são os vasos de condução, chamados de cilindro central, xilema e para fora o floema. Então percebam o seguinte, ó, vamos imaginar que isso aqui é um vegetal. O vegetal agora está começando a crescer em espessura, nós fazemos um corte transversal, e nesse corte transversal existem linhas que agora promovem mitoses, divisões celulares, para dentro e para fora do corpo desse vegetal. Para dentro, essa linha chamada câmbio gera o xilema, condução de seiva bruta. E para fora, o floema, a condução da seiva elaborada. E ainda uma outra linha de desenvolvimento, a segunda linha de desenvolvimento, chamada de felogênio. E o felogênio também, na hora da divisão, forma célula para dentro, célula para fora. Para dentro, o feloderma, para fora, o suber. Mas agora olha só, vamos dar uma olhadinha nos desenhos que eu trouxe para vocês aí. Primeiro desenho, por favor. Bom, então o que nós vemos nesse desenho? Esse desenho é um corte transversal de um vegetal. E o crescimento secundário, ele não se dá em todas as plantas. O crescimento secundário se dá geralmente em dicotiledôneas. Várias espécies de monocotiledôneas, como por exemplo, o milho, a cana-de-açúcar, todas as gramíneas, bambu, taquara, palmeiras, essas plantas geralmente não têm um crescimento secundário bem desenvolvido. Elas ficam no crescimento primário só. Mas agora então vamos olhar esse corte transversal. Esse corte transversal mostra literalmente e assim, ó, com detalhes como se dá as camadas de formação do crescimento secundário desse vegetal. Em vermelho nós vemos câmbio e felogênio. O câmbio, o que ele vai multiplicar para dentro? Ele vai multiplicar para dentro células de xilema, condução de seiva bruta. E para fora ele multiplica células para formar o floema. Vamos ver no próximo desenho. Nesse segundo desenho nós vemos esse corte transversal visto de cima. E nós percebemos bem que existe então essa linha aqui, representando o câmbio, e que faz esse crescimento em espessura. Pois muito bem, o que vai ter então? Nós teremos essa linha interna, chamada de câmbio, multiplicando para dentro xilema e para fora floema. E a segunda linha de multiplicação, o felogênio? A mesma coisa. O felogênio vai multiplicar para dentro o quê? Para dentro feloderma e para fora suber. O feloderma é como se fosse um tecido coringa dos vegetais mais desenvolvidos e de maior porte. Porque ele pode desempenhar diversos papéis no vegetal. Mas isso nós não veremos na aula de hoje, nós veremos numa próxima aula. Mas vamos seguir com a figura aí, ó, a próxima figura. Então o que nós temos aqui? Ó? Nós temos agora o felogênio de novo em vermelho, e percebam que eu coloquei as duas linhas de crescimento lateral em vermelho, ó, produzindo o feloderme para dentro e suber para fora. Perceberam? Pois muito bem. O que faz com que o vegetal cresça em espessura, então, na verdade, é a força motriz dessas divisões. Então, em alguns vegetais, esse crescimento é tão forte e tão insegurável, insegurável é uma palavra horrível, né? Mas enfim, ele é tão inevitável que várias espécies de árvores não devem ser colocadas em algumas calçadas, porque justamente essa força motriz de divisão celular, essa força que as células fazem para buscar novos espaços, rompem calçadas, rompem canos, enfim, rompem ductos. E a gente tem que estudar muito bem nessas horas para ver em qual local e que tipo de espécie de planta colocar para enfeitar os nossos parques, nossos jardins, nossa casa. Porque muitas plantas acabam rompendo até mesmo asfalto, né? Por essa força de crescimento em espessura, que é uma força brutal que as árvores acabam fazendo. Agora, olha só, água. Só uma lembradinha, a água é uma das forças que rege o crescimento do vegetal. Porque se a célula não está cheia d'água, como é que ela vai forçar o seu desenvolvimento? A tonicidade da água dentro da célula força a parede celular e aumenta a célula em volume, provocando aí sim a sua divisão. Então, é muito importante nos primeiros dias de um vegetal, e depois, é claro, sempre na vida dele, muita água no solo. Porque muita água sendo puxada pelo vegetal vai manter a célula vegetal sempre túrgida, sempre forçando a parede celular dela, provocando seu aumento de volume, e dessa forma a célula tem que entrar
em processo de mitose. E num processo de mitose, o crescimento, o desenvolvimento do vegetal. Eu estou meio preocupado. Será que você conseguiu entender isso? Então, ó, o que faz com que uma célula se multiplique é o seu volume. Mas para ela ter volume, ela tem que ter água. A água força a parede celular de cada célula. Quando a célula ganha volume, ela não pode ter um volume muito grande, ela tem que fazer mitose e aí, então, acontece tudo isso. Mas agora vem uma coisa muito interessante e que você tem que prestar atenção agora. Assim, ó, toda a atenção dessa aula está voltada para isso que eu vou te dizer. O meristema primário, ele é originário do embrião. O meristema secundário, ele é chamado de desdiferenciado. Como assim, Rogério, desdiferenciado? Uma vez que o meristema primário formou a célula, por exemplo, uma célula de córtex, periferia de caule, agora a planta tem que crescer em espessura. Ela já cresceu em altura, tem que crescer em espessura. Mas, bom, eu sou uma célula que vim do primário. Agora eu vou ter que voltar a ser meristema para começar a fazer a planta crescer em espessura. Eu vou repetir. Eu sou uma célula que vim do meristema primário. Recebi já uma primeira função. Mas agora o vegetal tem que crescer em espessura. E eu agora vou ter que voltar a ser célula de meristema, pela segunda vez, para agora começar a multiplicar em espessura. E é por isso que nós chamamos de meristema secundário, porque ele vem depois mesmo. E as células do meristema secundário são frutos de uma desdiferenciação. Eram meristemas, se diferenciaram, agora elas vão ter que voltar a ser meristemas, vão ter que se desdiferenciar, voltar a ser comuns. Beleza? Para ilustrar exatamente o que vocês estão vendo, mais cortes histológicos no seu vídeo. Olha esse primeiro corte aí que você está vendo. Esse aqui é um trecho de um corte transversal de um caule. Agora, o que nós vemos aqui? Ó? O xilema, o floema. Entre o xilema e o floema, essa linha unicelular, que é o câmbio, meristema secundário mais interno. E essa segunda linha aqui, ó, é uma linha mesmo, gurizada. Ó, essa linha que gera para fora suber e para dentro o feloderma. Dessa forma, o vegetal cresce em espessura. Vamos dar uma olhadinha nesta outra foto. Nessa outra foto, da mesma forma. Aqui nós temos xilema para dentro, nós temos uma linha de multiplicação celular, onde mais ou menos em verde você vê o floema. E onde é que está agora essa outra linha de desenvolvimento, o felogênio? Ó, o felogênio é uma linha unicelular que para alguns leigos, alguns de vocês aí na turma podem não estar conseguindo ver direito, né? Mas é uma linha mesmo unicelular que multiplica para fora o suber e para dentro o feloderma. Então, ó, câmbio felogênio. Temos mais um corte para você ver. Isso aqui, gente, é um corte típico de monocotiledônia, tá? Acredito que esse corte seja um corte de um caule de milho. Agora, o que nós vemos aqui? Ó? Nós não vemos este mesmo padrão de xilema, floema, feloderma, suber. Por quê? Porque essa planta não apresenta um crescimento secundário, somente crescimento primário. Ok, então agora cabe a nós pegar o livro e dar uma boa estudada, dar uma boa revisada. Vamos fazer isso? Agora olha só. Meristema primário, crescimento em altura, crescimento vertical do vegetal. Ó. Em gemas, gema apical, gema subapical. Depois que a planta adquire uma certa altura, o que acontece com ela? Ela começa a desenvolver, então, duas linhas de crescimento. Câmbio dentro, felogênio fora. E aí, então, o crescimento se dá em espessura. Sempre lembrando que a maioria das espécies das monocotiledôneas não apresentam esse crescimento em espessura. E as dicotiledôneas, sim, apresentam. Beleza? Se você aí em casa tem acesso à internet, em qualquer computador, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na lan house, seja onde for, você tem uma obrigação a partir de agora. Vai e entra nesses sites de busca e digita lá, imagens. Aperta, clica em imagens e digita meristemas.
você vai encontrar uma infinidade desses cortes histológicos que você viu na aula de hoje. Perceba que cada corte histológico tem uma característica. E é bom que você comece a visualizar isso, porque aí você consegue visualizar perfeitamente aquilo que eu estou falando para você. Com isso, gente, bons estudos!